Iremos falar sobre as relações entre os portugueses e os índios no Brasil colonial. No ano de 1500, no início do século XVI, desembarcavam a Nova Terra os navios portugueses, que navegavam em busca de novas riquezas a serem exploradas. Mas quando chegaram, notaram que o território encontrado já estava sendo habitado por povos vistos por eles como selvagens. Mas esses povos que ali habitavam não formavam uma civilização em si. Eles eram povos nômades e seminômades. Viviam se mudando, sobrevivendo por meio da caça, da pesca e da agricultura. E alguns desses povos tinham costumes diferentes. Eles praticavam a antropofagia, em que se alimentavam de outros seres humanos, pois ao fazerem isso, acreditavam que iriam adquirir a força daquela pessoa, que iriam adquirir a força de seus inimigos, para poderem assim vingar seus antepassados mortos. Não faziam isso porque gostavam, mas sim pelo que acreditavam. E quando os portugueses chegaram ao Brasil, o litoral era repleto por tribos desses povos indígenas. E como esses colonos que ali chegaram tinham como principal objetivo a obtenção de lucro ao explorarem a nova terra conquistada, a opção pela escravidão indígena foi quase que imediata. Mas a primeira relação estabelecida entre os portugueses e os índios foi o escambo. Os portugueses ofereciam quinquilharias como espelhos, cordas, facas, entre outros objetos aos índios. E em troca, eles exigiam trabalho no corte e transporte do pau-brasil, que era usado para tingir tecidos que seriam produzidos em Flandres. E foi aí que surgiram as chamadas feitorias, onde se estocavam a madeira para conservá-la e para que não fosse contrabandeada pelos franceses. E com o estabelecimento dos engenhos de açúcar no nordeste do Brasil, os colonos precisavam de grande quantidade de mão de obra. Alguns senhores de engenho recorreram à escravização de índios, que a propósito era ilegal, a menos que fosse através de uma guerra livre, uma guerra justa. Então, eles organizavam expedições para invadir tribos e caçar índios. Depois, somente alegavam que eles haviam os atacado. Mas a partir do final do século XVI, houve uma forte redução na escravização indígena, em função de que havia uma grande oposição ao trabalho indígena por parte dos jesuítas, que vieram para o Brasil catequizá-los. Os índios não aguentavam o trabalho forçado dos engenhos, e como consequência, eles resistiam de forma que não trabalhavam, mesmo recebendo punições físicas, ou tentavam fugir da autonomia dos portugueses. Mas ocorreu essa redução devido principalmente ao aumento da mão de obra negra africana, que substituiu a mão de obra indígena, pois ela trazia bem mais lucros à coroa portuguesa e também para os comerciantes, com o tráfico negreiro e a venda de escravos. E além do mais, os índios não eram resistentes contra doenças trazidas pelos portugueses. E foi quando finalmente, oficialmente, a escravidão indígena só foi proibida em 1757, através do decreto de Marquês de Pombal. E só aí, o sofrimento dos índios no Brasil chegou ao fim.